No século II a.C., a Judéia vivia sob a pressão constante da ocupação romana, um período de grande mudança que mesclava fatores políticos, religiosos e culturais. A presença do Império Romano, com a sua força militar e sistema de tributação, impôs restrições severas à autonomia da região, especialmente no que dizia respeito às lideranças locais. O Templo de Jerusalém, que foi o centro da vida espiritual dos judeus, também se tornou o epicentro de conflitos e disputas de poder. Não era apenas um sagrado local, mas também uma instituição com enorme importância política e econômica. Milhares de peregrinos visitavam o templo regularmente, o que o tornava alvo de grande atenção tanto dos líderes religiosos quanto das autoridades romanas. Os líderes religiosos, especialmente aqueles que detinham a carga de sumo sacerdote, precisavam equilibrar suas responsabilidades espirituais com a necessidade de apaziguar os romanos para preservar a estabilidade política e social da região. Em meio a esse cenário, figuras como Anás e Caifás ascenderam ao poder, destacando-se não apenas como líderes religiosos, mas também como peças políticas essenciais para a manutenção da ordem e controle do templo. Anás, em particular, tornou-se uma figura influente ao ocupar o cargo de sumo sacerdote. A Bíblia menciona sua proeminência e influência, especialmente em momentos cruciais da vida de Jesus. Em Lucas 3:2, o texto sagrado nos informa que tanto Anás quanto Caifás exercem influência religiosa durante o ministério de João Batista, o que mostra a longevidade e o alcance de seu poder. Embora o título de sumo sacerdote muitas vezes mudasse, a autoridade de Anás apareceu forte, mesmo após ele ser oficialmente substituído por seu gênero, Caifás. Essa continuidade no poder religioso se deve em grande parte à dinastia que Anás implementou. Ele não só exerceu o cargo por vários períodos, mas também garantiu que seus filhos e gênero ocupassem posições de destaque. A influência de Anás sobre o Templo de Jerusalém foi tão grande que ele supervisionava os rituais e sacrifícios diários, garantindo que tudo fosse realizado de acordo com as leis religiosas judaicas. Em João 18:13, vemos a autoridade de Anás ainda em ação, quando Jesus é levado primeiro a ele após sua prisão, mesmo Caifás sendo o sumo sacerdote oficial naquele momento. Essa posição de Anás e sua família no poder sacerdotal refletia a complexidade das relações entre os judeus e os romanos. Anás, para garantir sua dinastia no templo, não estava apenas protegendo a pureza dos rituais, mas também construindo uma ponte política que assegurava a sobrevivência do povo judeu sob o domínio romano. Caifás, seu gênero, seria aquele que mais tarde desempenharia um papel decisivo no julgamento de Jesus. Além disso, a posição de Anás ia além da esfera religiosa. Como sumo sacerdote, ele exerceu também um grande controle sobre as finanças do Templo de Jerusalém, incluindo o sistema de troca de moedas, um serviço essencial para os peregrinos que vinham de longe e precisavam converter sua moeda para realizar as ofertas no templo. Essa prática, no entanto, tornou-se uma fonte de grande lucro para os líderes religiosos, o que gerou uma desconfiança e uma imagem de corrupção ao redor de Anás. A Bíblia relata que Jesus, ao ver o comércio no templo, reagiu de forma energética ao expulsar os cambistas e vendedores de animais, acusando-os de transformar a casa de Deus em um covil de ladrões. Mateus 21:12-13. Embora Anás não seja diretamente selecionado nesse episódio, o controle que ele exerce sobre essas atividades financeiras sugere que sua influência estava por trás dessas práticas, o que explica em parte sua oposição a Jesus. Caifás, ao casar-se com a filha de Anás, garantiu uma aliança estratégica com uma das famílias mais poderosas da Judéia.
A nomeação de Caifás como sumo sacerdote não foi apenas um passo religioso, mas também uma afirmação de poder dentro da elite sacerdotal. A dinastia que Anás havia garantido que tanto ele quanto seus descendentes controlassem o sumo sacerdócio por várias gerações. A sucessão de cargo entre Anás, seus 5 filhos e agora seu gênero Caifás reflete a estreita conexão entre o poder político e religioso na época. Essa dinastia estava profundamente entrelaçada com os assuntos religiosos e políticos da Judéia, mantendo uma linha de influência quase ininterrupta no templo. Caifás, além de sua posição herdada, era conhecido por sua astúcia e habilidade em manipular as complexas relações entre os judeus e os romanos. Seu entendimento das dinâmicas políticas da época o colocava em uma posição privilegiada, onde ele sabia equilibrar os critérios de Roma com a necessidade de manter a ordem religiosa no templo. Seu papel durante o julgamento de Jesus foi fundamental. No Evangelho de João, Caifás aparece como o líder que sugere abertamente que Jesus deve ser sacrificado para o bem do povo, dizendo: é melhor que um homem morra pelo povo do que a nação toda pereça. João 11:50. Sua visão pragmática o levou a ver Jesus como uma ameaça que precisava ser eliminada, temendo que sua crescente popularidade provocasse uma revolta e trouxesse a ira de Roma sobre o povo judeu. O panorama de fundo religioso dessas figuras também é relevante. Anás e Caifás pertenciam a uma corrente de pensamento que rejeitava a crença na ressurreição dos mortos e no juízo final, algo que os diferenciava de outras seitas judaicas da época. Embora o texto bíblico não esclareça totalmente a afiliação sectária de Anás e Caifás, suas convicções refletem um foco mais materialista e político em suas ações, o que se alinha com a mentalidade dos saduceus, um grupo que negava a ascensão e se preocupava mais com a manutenção de suas posses e status. Esse posicionamento doutrinário certamente influenciou as decisões que tomaram contra Jesus, cuja pregação sobre a ressurreição e o reino de Deus ameaçava diretamente suas opiniões e sua autoridade. À medida que Jesus continuava a realizar milagres e ganhar seguidores, Anás e Caifás viam sua influência se enfraquecer. As massas, impressionadas com seus ensinamentos e sinais, resolveram questionar a liderança estabelecida. As narrativas dos evangelhos deixam claro que o medo de perder o controle sobre o povo foi um dos principais fatores por trás da decisão de prender Jesus. Em Marcos 14, 1-2, vemos que os líderes religiosos, incluindo os Caifás, procuravam uma maneira discreta de prender Jesus, temendo a ocorrência da multidão durante a festa da Páscoa. Nesse cenário, Anás e Caifás se tornaram as principais figuras responsáveis pela trama que culminou na morte de Cristo. A pressão para manter a ordem e evitar uma revolta, combinada com a ameaça direta de que Jesus representava a estrutura de poder religioso e político, levou esses líderes a tomarem medidas drásticas. A opressão romana, somada às tensões internas da Judéia, criou um ambiente onde a liderança religiosa, desesperada pela preservação de sua autoridade, viu em Jesus não apenas um herege, mas um perigo real ao equilíbrio de poder na região. A ocupação romana, já tensa por si só, tornou qualquer movimento popular suscetível a revoltas, e a figura de Jesus, com suas mensagens de esperança e sinais milagrosos, parecia ter o potencial de mobilizar as massas contra as autoridades condicionais. Esse temor de uma revolta não era apenas uma preocupação religiosa. Envolveu também a ameaça de retaliação de Roma, que certamente não hesitaria em usar a força para esmagar qualquer movimento que parecesse desejado. Nesse contexto, Anás e Caifás conceberam um plano para neutralizar Jesus antes que sua influência se tornasse uma ameaça concreta.
Eles sabiam que uma prisão pública poderia incitar tumultos na época da Páscoa, em que Jerusalém estava cheia de peregrinos. De forma cautelosa, optaram por uma abordagem discreta, utilizando-se de um de seus próprios alunos para facilitar o plano. Judas Iscariotes, movido por decepção ou ganância, ofereceu-se para trair Jesus em troca de 30 moedas de prata, conforme relatado em Mateus 26, 14 a 16. Esse ato de traição deu a Caifás e Anás a oportunidade perfeita para prender Jesus em segredo, sem causar alvoroço entre as massas. A prisão de Jesus ocorreu durante a noite, um momento cuidadosamente escolhido para evitar uma revolta imediata do povo. No jardim do Getsêmani, conforme registrado em Mateus 26, 47 a 50, Jesus foi abordado por um grupo armado enviado pelos principais sacerdotes e religiosos, e Judas, em um sinal previamente combinado, entregou-o com um beijo. O plano de Caifás e Anás funcionou como esperado. Prenderam Jesus em um local afastado e sem a proteção do povo que o segue, garantindo que a prisão ocorresse sem grande comoção. Depois de preso, Jesus foi levado primeiro a Anás, o que reflete a influência contínua de que este ex-sumo sacerdote ainda exercia nos bastidores suas funções. João 18, 12 a 13. Anás o interrogou sobre seus ensinamentos e seus discípulos, buscando encontrar uma justificativa para sua prisão. Em seguida, Jesus foi enviado a Caifás, o sumo sacerdote oficial na época, para enfrentar o Sinédrio, o conselho judaico de líderes religiosos. Caifás, que já havia declarado anteriormente que é melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. João 11:50. Manipulou o processo para explicar as declarações de Jesus, apresentando-o como uma ameaça à ordem pública e, por extensão, à própria segurança da nação judaica sob o domínio romano. Durante o julgamento no Sinédrio, Caifás utilizou testemunhas falsas para acusar Jesus de blasfêmia, alegando que ele havia declarado ser capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Marcos 14, 57 a 59. Quando questionado diretamente por Caifás se era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu afirmativamente. E isso foi considerado uma confissão de blasfêmia, um crime punível com a morte segundo a lei judaica. Mateus 26, 63 a 66. No entanto, como a Judéia estava sob ocupação romana, o Sinédrio não tinha autoridade para executar a pena de morte. Portanto, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano, para que ele ratificasse a sentença. Diante de Pilatos, Caifás e outros líderes religiosos pressionaram para que Jesus fosse condenado à crucificação, alegando que ele se declarava rei dos judeus e, portanto, representava uma ameaça direta ao poder de Roma. Lucas 23, 1 a 2. A política astuta de Caifás ficou evidente quando ele, ao apresentar Jesus como um rebelde contra Roma, pôde utilizar o medo de Pilatos de uma insurreição para garantir a execução de Jesus. Pilatos, embora inicialmente relutante, cedeu à pressão das autoridades religiosas e da multidão, finalmente entregando Jesus para ser crucificado. A crucificação de Jesus foi realizada sob a acusação de ser o rei dos judeus. João 19:19. Uma acusação política destinada a justificar sua execução aos olhos de Roma. No entanto, para Caifás e Anás, o objetivo principal era preservar o status de sua linhagem, garantindo que sua posição de poder não fosse ameaçada pela crescente influência de Jesus. A crucificação de Jesus foi, portanto, uma decisão profundamente política. Anás e Caifás, ao manipularem o julgamento e utilizarem Pilatos como ferramenta, garantiram a execução de Jesus com o objetivo de proteger seus próprios interesses e manter a ordem que lhes assegurava poder e privilégios.
A morte de Jesus, sob a perspectiva dos sacerdotes, foi vista como uma solução necessária para evitar que sua influência levasse a uma revolta que pudesse atrair a ira de Roma sobre a nação judaica. No entanto, a crucificação de Jesus se tornou um marco que não apenas representou o ápice das tensões entre as autoridades religiosas judaicas e romanas, mas também evidenciou o debate entre o Antigo e o Novo. Caifás e Anás, figuras centrais desse processo, desempenharam papéis determinantes não apenas na execução de Jesus, mas também nas repercussões de sua morte e ressurreição. Após a crucificação, o impacto da ressurreição de Jesus, relatado nos Evangelhos, colocou Caifás em uma posição delicada. A ressurreição foi um evento que abalou as estruturas da liderança religiosa da época. Para Caifás, admitir que Jesus havia ressuscitado significava que ele era de fato o Messias, validando suas palavras e ações, o que colocaria em xeque toda a autoridade que Caifás e seus parentes possuíam. No Evangelho de Mateus, vemos que, quando os soldados que guardavam o túmulo vieram relatar o que havia testemunhado, que Jesus havia ressuscitado dos mortos, Caifás e os outros líderes subornaram os soldados para que espalhassem a mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Mateus 28, 12 a 15. Esse episódio revela a recusa enfática de Caifás em aceitar ou considerar o evento da ressurreição, uma negação que não era apenas teológica, mas também política. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, mas também uma validação de suas mensagens. Já para Caifás, isso era inaceitável, pois tal confirmação colocaria em dúvida o julgamento de que ele havia liderado contra Jesus e enfraqueceria sua própria autoridade como sumo sacerdote. Mais do que uma simples discordância teológica, a resistência de Caifás era uma tentativa desesperada de manter o controle sobre o povo judeu e garantir que o poder permanecesse nas mãos da elite sacerdotal. Caifás, mesmo após a crucificação, manteve-se ativo em sua oposição ao movimento nascente do cristianismo. Com o crescimento das comunidades de seguidores de Jesus, ele se viu diante de um novo desafio. O livro de Atos nos mostra que Caifás desempenhou um papel importante nas perseguições contra os cristãos. Estevão, um dos primeiros mártires da igreja, foi preso e levado ao Sinédrio sob acusações de blasfêmia. Durante seu julgamento, Estevão fez um discurso poderoso defendendo sua fé em Jesus, o que irritou profundamente os líderes religiosos. Caifás, como sacerdote, teria estado presente, possivelmente apoiando a decisão de apedrejar Estevão até a morte. Atos 7, 54 a 60. Esse episódio mostra o quanto Caifás estava disposto a usar sua autoridade para suprimir qualquer ameaça de que o cristianismo pudesse representar a coesão da liderança judaica. As perseguições, entretanto, não foram limitadas a apenas algumas figuras proeminentes como Estevão. Caifás também teria autorizado a prisão de vários outros seguidores de Jesus, conforme descrito em Atos 4. Quando Pedro e João, após curarem um homem coxo, foram levados ao Sinédrio para serem interrogados. Caifás, novamente presente, se viu diante da crescente ousadia dos apóstolos, que continuavam a pregar a ressurreição de Jesus. Apesar das tentativas de intimidação, Pedro declarou com firmeza: "Antes importa obedecer a Deus do que aos homens." Atos 5, 29. Esse confronto direto simboliza a crescente resistência dos primeiros cristãos à autoridade de Caifás e sua recusa em se submeter à pressão do Sinédrio. Anás, por sua vez, também continuou a exercer sua influência, mesmo após a crucificação de Jesus. Como patriarca de uma dinastia sacerdotal, sua autoridade perdurou.
Mesmo quando já não ocupava formalmente o cargo de sumo sacerdote, ele continuou sendo uma figura proeminente no Templo de Jerusalém, e sua fama de corrupção, junto com suas práticas religiosas excessivas, o tornaram uma figura controversa. A continuação de sua autoridade após a morte de Jesus reflete a resiliência da estrutura de poder que ele havia criado em torno de sua família. Apesar dessa resiliência, o destino de Anás mudou significativamente com o passar dos anos. Registros históricos indicam que, por volta do ano 70 d.C., aconteceu a Revolta Judaica, também conhecida como a Grande Revolta. Embora os romanos tivessem permitido uma certa liberdade religiosa aos judeus, as políticas econômicas e a interferência dos governadores romanos nos assuntos locais alimentavam o ressentimento. O aumento dos impostos romanos e a corrupção dos procuradores, como o infame Gessius Florus, exacerbavam a insatisfação popular. Os judeus, que valorizavam sua autonomia religiosa e cultural, não suportavam mais as intervenções romanas e as viam como uma afronta às suas tradições e fé. Quando Florus saqueou o tesouro do templo em 66 d.C., isso foi visto como um sacrilégio e o estopim para o conflito. A revolta estourou em Jerusalém, onde os judeus conseguiram inicialmente expulsar a guarnição romana e estabelecer um governo provisório. A resposta romana foi implacável. O general Vespasiano foi enviado com seu filho Tito para sufocar a rebelião. Os romanos usaram sua força militar superior para atacar as principais cidades da Judéia e, em 70 d.C., cercaram Jerusalém. A cidade sofreu um longo e brutal cerco, com fome, doenças e lutas internas entre diferentes facções judaicas. Quando os romanos finalmente romperam as defesas da cidade, saquearam e destruíram o templo. A destruição foi total e as consequências foram devastadoras para o povo judeu, tanto espiritualmente quanto politicamente. Muitos judeus foram mortos e milhares foram vendidos como escravos ou espalhados pelo Império Romano, iniciando uma diáspora que duraria séculos. O sumo sacerdote Anás também foi morto em meio ao caos da revolta judaica. Flávio Joséfo, um historiador judeu da época, relata que os romanos, em sua campanha para suprimir a revolta, mataram muitas figuras proeminentes, incluindo Anás, como parte de sua estratégia de desmantelar a liderança judaica. Esse fim violento marcou o término da vida de Anás, mas sua influência e a dinastia que ele havia estabelecido não foram esquecidas. Sua participação nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e sua oposição contínua ao movimento cristão garantiram que ele fosse uma das figuras mais lembradas da história religiosa da Judéia. O destino de Caifás, por sua vez, carrega um mistério intrigante. Décadas após os eventos da crucificação, uma descoberta arqueológica trouxe à tona o túmulo de uma família no sul de Jerusalém. Esse túmulo continha ossuários ornamentados, e um deles apresentava uma inscrição que dizia José, filho de Caifás. A descoberta causou grande comoção, pois parecia tratar-se do túmulo do sumo sacerdote Caifás. Flávio Joséfo, o famoso historiador judeu da época, apresentou Caifás em seus escritos, descrevendo-o como o sumo sacerdote que contribuiu para o julgamento de Jesus, e a inscrição parecia corroborar essas informações. A identificação do nome José, filho de Caifás, é considerada por muitos como uma evidência forte de que este é, de fato, o local de descanso final do sacerdote de Sumo. No entanto, outros acadêmicos questionam a veracidade da descoberta, levantando a possibilidade de que a inscrição tenha sido falsificada ou que o túmulo tenha pertencido a outra família com o mesmo nome. O debate sobre a integridade do túmulo de Caifás continua a dividir a comunidade acadêmica.
A discussão gira em torno da confiabilidade das inscrições, da datação dos ossuários e da relação entre os achados arqueológicos e os relatos históricos. Mesmo que a passagem do túmulo ainda seja tema de discussão, ele nos oferece um vislumbre fascinante sobre os líderes religiosos da época de Jesus e o impacto duradouro que eles viveram na história. Por outro lado, as consequências para Pôncio Pilatos, o governador romano que permitiu a crucificação de Jesus, foram trágicas e marcaram sua queda como autoridade na Judéia. Embora tenha cedido à pressão popular para manter a estabilidade política, sua decisão teve implicações profundamente negativas para sua carreira e, segundo alguns relatos, também para sua vida pessoal. Depois da crucificação de Jesus, Pilatos enfrentou crescentes dificuldades para manter a ordem na região, marcada por tensões religiosas e políticas constantes. Ele já era conhecido por sua brutalidade e por uma série de ações repressivas contra os judeus, incluindo o uso excessivo da força contra aqueles que se opunham às políticas romanas. Em um episódio notável, Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com seus sacrifícios, o que gerou grande indignação. Lucas 13:1. Esse tipo de ação violenta e insensível apenas aumentou o descontentamento popular com seu governo. A pressão crescente e sua incapacidade de lidar adequadamente com as revoltas na região culminaram em sua remoção do cargo em 36 d.C. Ele foi chamado a Roma para responder a acusações feitas pelos samaritanos após um incidente em que suas tropas reprimiram brutalmente uma reunião religiosa que eles consideravam uma ameaça. O imperador Tibério morreu antes que Pilatos pudesse se defender, o que colocou sua posição ainda mais vulnerável. A Bíblia não menciona o destino final de Pilatos, mas existem várias tradições e relatos apócrifos sobre seu fim. No livro apócrifo Mors Pilati, de Tischendorf, é dito que Pilatos cometeu suicídio ao ser chamado de volta a Roma para enfrentar as consequências de suas ações. Segundo essa tradição, ele preferiu tirar a própria vida para evitar punições maiores. Outra tradição, encontrada no livro apócrifo Tradição de Pilatos, menciona que Pilatos foi executado durante o reinado de Nero, anos após sua queda em desgraça. Em 1961, uma descoberta arqueológica surpreendente trouxe nova luz sobre a figura de Pôncio Pilatos. Durante escavações em Cesareia Marítima, uma equipe de pesquisadores liderada pelo Dr. Antônio Frova encontrou um fragmento de pedra calcária, uma placa medindo 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. Essa placa continha uma inscrição em latim que dizia: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. A inscrição confirma a presença histórica de Pilatos e seu papel como governador da Judéia sob o imperador Tibério, oferecendo um raro testemunho arqueológico que complementa os relatos bíblicos. No Evangelho de Lucas, Pilatos é identificado como o governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César, e essa inscrição confirma a correspondência entre a narrativa bíblica e os registros históricos. Esse achado não só reforça a existência de Pilatos como figura histórica, mas também sublinha seu envolvimento ativo nas atividades políticas e religiosas da época. Essa descoberta arqueológica nos remete a uma reflexão mais profunda sobre a figura de Pilatos, cujas ações, durante o julgamento de Jesus, são objeto de grande debate moral e espiritual. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma reflexão sobre luz e escuridão que oferece uma poderosa metáfora para o discernimento e a tomada de decisões. Em Mateus 6:22-23, Jesus afirma: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas, se os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo será cheio de trevas. Aqui, a metáfora dos olhos como lâmpada do corpo aponta para a importância da percepção clara e do discernimento moral. A luz, nessa metáfora, simboliza a verdade, a sabedoria e a clareza, enquanto a escuridão representa a ignorância, a confusão e o erro. Quando Jesus fala sobre olhos bons e maus, ele nos chama a uma reflexão sobre como nossas escolhas e nossa visão de mundo moldam o caminho que percorremos. Se nossos olhos são bons, ou seja, se temos discernimento moral e buscamos a verdade, nossas ações serão iluminadas pela sabedoria. No entanto, se nossos olhos forem maus, se nossas decisões forem guiadas pela cegueira moral, estaremos imersos em escuridão. Quando consideramos a trajetória de Pôncio Pilatos, percebemos como suas escolhas foram moldadas pela escuridão da pressão política e pela indecisão moral. Embora Pilatos tenha sido advertido, tanto pela consciência quanto pela própria esposa, que teve um sonho perturbador sobre Jesus, Mateus 27:19, ele cedeu à pressão popular e ordenou a crucificação de Jesus, lavando as mãos como um gesto de falsa inocência. Sua escolha de ignorar a verdade e buscar a estabilidade política a qualquer custo o levou a um destino sombrio. Como governante, ele permitiu que a escuridão de seu discernimento o guiasse, e isso resultou em sua queda do poder e em um destino incerto e trágico. A trajetória de Anás, Caifás e Pôncio Pilatos nos leva a profundas reflexões sobre a condição humana, o poder, a responsabilidade e o plano soberano de Deus. Esses três personagens, tão centrais no drama da crucificação de Jesus, demonstram como decisões pessoais, muitas vezes motivadas por ambição, medo ou indiferença, podem se alinhar com um plano maior, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente conduzido pelas mãos divinas. Embora Anás, Caifás e Pilatos tenham seguido caminhos que, em muitos aspectos, foram marcados por erros morais e escolhas equivocadas, suas histórias revelam como até mesmo essas falhas podem fazer parte dos propósitos redentores de Deus, nos lembrando que nada escapa ao controle soberano do Criador. No caso de Anás, vemos um homem que, por trás da fachada de poder religioso, buscava preservar sua influência e seu domínio sobre o Templo de Jerusalém. Ele simboliza a luta de muitos que, em busca de manter o status e a riqueza, perdem a verdadeira essência daquilo que deveriam defender: a justiça, a retidão e a fé em Deus. No entanto, sua busca incessante por manter o controle revela uma cegueira espiritual que é comum também em nosso cotidiano. Quantas vezes, na tentativa de preservar aquilo que achamos ser o mais importante, nosso trabalho, nossa posição social, nosso status, deixamos de lado o que realmente importa? Anás se apegou ao poder terreno, mas esqueceu que o verdadeiro poder está nas mãos de Deus. Ele participou diretamente do julgamento de Jesus, sem perceber que estava diante do Messias. Em nossa vida, quantas vezes, na ânsia de manter nossas pequenas seguranças, não percebemos o movimento maior de Deus ao nosso redor? Caifás, por sua vez, simboliza o pragmatismo político. Sua decisão de sacrificar Jesus para o bem do povo nos mostra como a racionalidade humana, desprovida de discernimento espiritual, pode levar a escolhas devastadoras. Ele viu em Jesus uma ameaça à sua posição e à estabilidade com os romanos, mas não enxergou a verdade diante de si. Em nosso dia a dia, somos frequentemente tentados a tomar decisões rápidas, que parecem ser as mais lógicas ou práticas, sem considerar as implicações morais ou espirituais. É fácil, como Caifás, priorizar a conveniência em detrimento da verdade. Contudo, a história de Caifás nos ensina que, por mais que nossas decisões possam parecer acertadas no curto prazo, Deus tem um plano maior.
E o que julgamos ser uma solução pode, na verdade, estar alinhado com um propósito que não compreendemos no momento. Caifás, ao condenar Jesus, contribuiu, sem saber, para o cumprimento da maior obra de redenção da história humana. Já Pôncio Pilatos representa a indecisão e a fraqueza moral. Ele reconhecia a inocência de Jesus, mas, pressionado pela multidão e temendo perder sua posição, escolheu lavar as mãos e deixar que o destino de Jesus fosse selado pela vontade popular. Quantas vezes em nossa própria vida nos encontramos em situações semelhantes? Sabemos o que é certo, sentimos o peso da verdade em nosso coração, mas cedemos à pressão das circunstâncias, das opiniões alheias ou dos medos internos. Pilatos lavou as mãos como um gesto de autojustificação, mas como a história mostra, sua tentativa de isenção não o absolveu da responsabilidade. Em nosso cotidiano, muitas vezes tentamos nos esquivar de decisões difíceis, evitando confrontos morais ou sociais, na esperança de que o problema se resolva por si só. Mas a lição de Pilatos é clara. A omissão, em face do que é certo, também tem suas consequências. Deus nos chama a ter coragem para fazer o que é correto, mesmo quando isso nos coloca em uma posição desconfortável ou impopular. Durante a crucificação de Jesus, os soldados romanos desempenharam um papel determinante. Acostumados com o cenário das execuções, esses soldados viam a prática como mais uma ordem a ser cumprida, um ritual de controle social e poder. No entanto, aquele dia trouxe eventos que marcariam suas vidas. Ao se depararem com Jesus, alguém que não oferecia resistência ou palavras de ódio, mas que, ao contrário, permanecia em um silêncio e dignidade incomuns, muitos soldados foram surpreendidos. Diante desse cenário perturbador, o comportamento de Jesus contrastava com o de outros condenados, deixando os presentes perplexos. Enquanto Jesus agonizava na cruz, um evento aparentemente insignificante refletiu uma antiga profecia. Os soldados lançaram sortes sobre suas vestes, uma prática comum na divisão de pertences dos condenados. A túnica de Jesus, descrita como tecida de uma só peça, chamou a atenção dos soldados, que decidiram lançá-la em sorteio ao invés de rasgá-la, cumprindo assim o que fora dito nas Escrituras. No Evangelho de João, lemos: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida toda de alto a baixo. Então disseram entre si: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. João 19, 23 a 24. Esse momento, embora simples, estava profetizado e ecoou como um testemunho do que as Escrituras haviam anunciado. Mesmo em meio ao desprezo e às humilhações, Jesus manteve sua postura serena e sua dignidade. Desde o início de sua missão na terra, Jesus enfrentou inúmeras injustiças e perseguições, mas sua crucificação representava o ápice dessas provações. As falsas acusações e o escárnio daqueles que o julgavam expuseram a profundidade da injustiça cometida. Contudo, sua resposta silenciosa e resignada diante da violência revelou não só sua inocência, mas a profundidade de sua natureza divina, um caráter que não se abalava, mesmo em face da mais cruel punição. Desde o instante em que Jesus foi levado perante o sumo sacerdote e o sinédrio, ele enfrentou acusações forjadas, em um julgamento com resultados previamente decididos. As expectativas de seus acusadores eram de que Jesus se defendesse intensamente, mas, em uma calma que desestabilizou o tribunal, ele permaneceu em silêncio. Apenas em momentos cruciais, ele oferecia respostas que eram diretas e impactantes. Essa serenidade, vista como algo incomum, deixava seus adversários desconcertados.
especialmente quando confrontados com a firmeza e a dignidade que Jesus demonstrava, mesmo diante das mais graves provocações. Um dos momentos mais marcantes dessa postura é relatado em Mateus 26, 62 a 64. O sumo sacerdote o questiona sobre suas declarações, e em uma resposta clara e solene, Jesus afirma: Tu o disseste. Contudo, eu vos declaro que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Com essa declaração, Jesus não apenas confirmava sua identidade como o Messias, mas também apontava para sua autoridade divina e eterna, algo que para os líderes religiosos soava como uma blasfêmia e uma afronta à lei judaica. No entanto, para aqueles que entendiam a profecia messiânica, suas palavras eram a afirmação de sua missão e natureza divinas. Ao ser levado diante de Pilatos, Jesus enfrentou novamente acusações que visavam aumentar a pressão para uma condenação. Pilatos, percebendo a inocência de Jesus, ainda assim cedeu à pressão da multidão que clamava pela crucificação. Em todo o processo, Jesus manteve-se sereno, sem reagir às provocações, recusando-se a se envolver em argumentos ou justificar-se. Sua calma diante da multidão furiosa e das acusações injustas era desconcertante, revelando uma confiança absoluta no plano divino e um profundo senso de entrega à vontade do Pai. Esse controle e dignidade também se evidenciaram durante a tortura física que se seguiu. Jesus foi flagelado com crueldade, coroado de espinhos e zombado pelos soldados romanos, que o vestiram com um manto escarlate e, ironicamente, o chamaram de Rei dos Judeus. Apesar do sofrimento, sua postura permaneceu inabalável, mostrando uma força interior que ia além do sofrimento físico. Diante dos espinhos e da zombaria, Jesus suportava tudo, sem uma palavra de retaliação, sua postura contrastando poderosamente com a brutalidade dos soldados. Na crucificação, esse amor e compaixão eram visíveis até mesmo em meio ao seu próprio martírio. Em Lucas 23 e 34, encontramos uma das declarações mais comoventes de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa súplica, dirigida ao Pai, demonstrava um amor e um perdão incondicionais, capazes de alcançar até mesmo aqueles que o estavam executando. Suas palavras revelam o alcance de seu amor pela humanidade, reafirmando a mensagem central de sua vida e missão: a salvação para todos, inclusive para aqueles que o maltratavam. Tudo isso ocorria sob a supervisão atenta do centurião romano. Ele, que já havia cumprido sentenças de crucificação muitas vezes, observava tudo com curiosidade e espanto. À medida que o evento avançava, elementos sobrenaturais começaram a tomar forma. O ambiente em torno do Gólgota, que normalmente seria um cenário caótico e saturado de violência, começou a mudar. Um terremoto sacudiu o solo, alarmando todos os presentes e espalhando o medo entre a multidão. Ao mesmo tempo, uma escuridão incomum cobriu a terra, lançando um manto sombrio e profundo, obscurecendo o sol em pleno dia. Esses sinais foram interpretados por muitos como manifestações divinas, indicando que o que estava acontecendo era de uma gravidade incomparável. Para culminar o mistério, após a morte de Jesus, ocorreu um fenômeno ainda mais extraordinário e inexplicável. Em Mateus 27, 52 a 53, lemos que os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram ressuscitados. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Esse acontecimento extraordinário impactou profundamente a todos que estavam presentes e que testemunharam esses eventos.
a ressurreição dos santos, um fenômeno sobrenatural, acrescentou a atmosfera de mistério e santidade ao redor da morte de Jesus, ampliando a sensação de que algo divino estava de fato acontecendo. O centurião, soldado endurecido pela violência e pela morte, observava com olhos perplexos o desenrolar dos eventos. Ele, que havia presenciado inúmeras execuções, sabia que essa crucificação era diferente. Tudo ao redor apontava para um propósito maior, deixando uma marca indelével, até mesmo em um homem treinado para ignorar a dor e a compaixão. A vida militar havia treinado o centurião para lidar com a brutalidade cotidiana, imune à dor e à violência que o cercavam. Ele, um soldado endurecido e experiente, já havia presenciado inúmeras execuções e sofrimentos sem qualquer emoção aparente. No entanto, o que ele presenciou naquele dia sombrio em Gólgota foi algo que ultrapassava todos os limites de sua compreensão. A crucificação de Jesus, inicialmente vista como apenas mais uma execução, revelou-se um evento repleto de mistérios e manifestações que abalaram as crenças mais enraizadas do centurião e seus homens. Desde o momento em que o chão tremeu sob seus pés, ele soube que algo extraordinário estava ocorrendo. A terra, como se estremecendo diante da magnitude do que estava acontecendo, ecoou o grito da criação em uma reação visceral à morte do homem na cruz. E enquanto o céu escurecia em plena luz do dia, uma inquietação espiritual tomou conta de todos os presentes, incluindo o centurião, que até então pensava ter visto tudo que a crueldade humana poderia produzir. Aquela escuridão e aquele tremor não eram meros fenômenos naturais. Eles carregavam uma mensagem silenciosa, quase como um aviso. Enquanto olhava para Jesus, a perspectiva do centurião começou a mudar. Ele, acostumado a ver apenas o aspecto físico e brutal dos conflitos, começou a enxergar algo além do visível. Ele percebeu em Jesus uma presença que desafiava a sua própria realidade, algo que sua mente treinada para a obediência militar e racionalidade não conseguia explicar. Naquele momento, diante do olhar sereno e compassivo do crucificado, o centurião sentiu uma conexão profunda, como se pela primeira vez estivesse vendo um vislumbre da verdade que transcende o entendimento humano. Ao ver Jesus resistindo sem maldizer, sem lutar, ele começou a questionar tudo o que sabia sobre força e poder. Até aquele instante, o centurião acreditava que a força residia na dominação e no controle. Porém, diante da figura de Jesus, ele reconheceu uma força que ia além da física. Uma força que se expressava em sua calma, em sua compaixão e, acima de tudo, em sua disposição de perdoar. Quando Jesus clamou ao Pai, "Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem", aquelas palavras perfuraram a alma do centurião. Ele se viu pensando sobre o verdadeiro significado de poder, não mais como autoridade sobre outros, mas como um tipo de amor incompreensível, capaz de perdoar mesmo os próprios algozes. E então, quase sem perceber, ele pronunciou as palavras que nunca esperaria sair de sua boca. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ao deixar escapar essa afirmação, o centurião dava voz ao impacto que aquela cena deixava em seu coração. Era como se, no fundo de sua alma, ele já soubesse que o que via era maior do que ele poderia compreender ou explicar. Jesus, mesmo em meio à dor, irradiava uma paz que o centurião jamais havia testemunhado em qualquer outra pessoa. Aquela paz, quase palpável, confrontava o próprio soldado com a realidade de que talvez estivesse diante do divino. As palavras de Jesus, as acusações injustas e o julgamento cheio de rancor e desprezo ecoavam na mente do centurião. Ele se lembrava da multidão enfurecida, do clamor por morte, das ameaças e dos insultos, e percebia a ironia do silêncio de Jesus diante de tudo isso. Jesus,
inocente, não se defendia. Em vez disso, ele aceitava seu destino, algo que o centurião via agora como a expressão de uma confiança absoluta no plano de Deus. Aquele homem na cruz, por quem ele nada sabia até então, transformava tudo o que ele entendia sobre justiça e poder. E enquanto a multidão se dispersava, o centurião permaneceu parado, absorvendo o que havia presenciado. A escuridão começava a se dissipar. O sol voltava a brilhar. Mas ele sabia que algo irrevogável havia mudado dentro dele. Ele havia testemunhado uma cena que alteraria o curso da história, uma visão que lhe revelava um significado muito maior do que qualquer outra coisa em sua vida. Para ele, o mundo continuaria dominado por guerras e violência, mas naquele dia ele encontrara algo diferente. Um vislumbre de divindade no meio do sofrimento. Nos anos que viriam, o centurião, cujo nome foi preservado na tradição cristã como Longuinho ou Longinos, viveria uma transformação profunda, deixando de ser apenas um soldado e tornando-se um dos primeiros a compreender a verdadeira essência de Jesus. Em vez de apenas mais uma execução, ele tinha presenciado a manifestação de algo eterno, algo que moldaria sua vida e o conduziria a uma nova jornada de fé e propósito. Embora o nome Longuinho ou Longinos não apareça nos textos bíblicos, ele foi associado ao centurião romano através de tradições cristãs antigas. O nome Longinos vem da palavra grega longche, que significa lança. Essa conexão com a lança que perfurou o lado de Jesus pode ter influenciado a escolha de seu nome, consolidando-o como uma figura importante na tradição cristã primitiva. Após os eventos extraordinários que presenciou em Gólgota, o centurião, que mais tarde seria conhecido como São Longuinho, decidiu fazer uma escolha radical. Ele abandonaria sua vida de glória militar e poder para seguir a mensagem de paz e amor de Jesus. Ele, que até aquele momento havia dedicado sua existência à obediência rígida ao Império Romano, à disciplina das legiões e à imposição da lei, agora se via impelido por algo muito maior, um chamado espiritual que o guiaria por um caminho completamente novo. Sua decisão marcou uma mudança profunda, um rompimento com os valores que até então o definiam e o levou a buscar a verdadeira paz espiritual e a plenitude do Evangelho. Uma característica notável de Longuinho era o fato de ele ser um dos primeiros gentios a proclamar a divindade de Jesus. Em uma época em que a maioria dos seguidores de Cristo era de origem judaica, seu testemunho trazia uma novidade ao movimento cristão inicial. Como um oficial romano, o centurião era parte do sistema que, muitas vezes, oprimia a comunidade judaica. Mas, ao testemunhar a crucificação de Jesus, ele se tornava a prova viva de que a mensagem do Evangelho era capaz de romper barreiras étnicas, culturais e sociais. Jesus não viera apenas para o povo judeu, mas para todas as nações e para todos os corações dispostos a aceitar sua palavra. Esse testemunho tão improvável de um soldado romano endurecido não apenas impressionou os primeiros cristãos, mas também se tornou um exemplo poderoso da universalidade do Evangelho. Para os seguidores de Jesus, a decisão de Longuinho era um sinal de que a mensagem de Cristo não conhecia fronteiras, não era exclusiva de uma classe ou povo, mas estava acessível a todos que buscassem a verdade, independente de sua posição na sociedade. Aquele que era um símbolo de poder e autoridade romana havia sido transformado em um exemplo de humildade e serviço. No entanto, o preço de sua decisão foi elevado. Ao seguir a Cristo, Longuinho atraiu a hostilidade das autoridades romanas. Sua conversão foi vista como uma ameaça direta ao poder imperial, que mantinha seu controle sobre o povo através da força e da ordem militar. Um soldado romano de alta patente, agora proclamando uma fé que pregava o amor e a justiça de um novo reino,
era visto como um risco para o status quo e a estabilidade social. As autoridades, temendo que seu exemplo influenciasse outros soldados e civis, decidiram agir com severidade, utilizando ameaças e interrogatórios para tentar dissuadi-lo de sua fé. A história da perseguição de Longuinho é marcada pela brutalidade. Como forma de silenciar sua voz e impedir que ele continuasse propagando a mensagem do Evangelho, ele foi submetido a torturas cruéis. Primeiro, arrancaram sua língua numa tentativa de calar sua voz e interromper seu testemunho. Não satisfeitos, os romanos também cegaram-no, removendo seus olhos, privando-o de sua visão e da liberdade de continuar servindo aos outros. Cada uma dessas punições, concebidas para causar dor indescritível e assustar outros possíveis seguidores de Jesus, refletia o desespero das autoridades em conter a propagação do cristianismo. Porém, Longuinho, mesmo em meio ao sofrimento físico mais extremo, permaneceu firme em sua devoção a Cristo. Ele aceitou cada prova, cada tortura, com uma fé inabalável, e seu martírio se tornaria um símbolo de coragem e amor incondicional ao Evangelho. Sua determinação diante das ameaças e da tortura serviu de inspiração para gerações de cristãos, reforçando a fé e a convicção de que seguir a Cristo era um chamado digno de qualquer sacrifício. A história de São Longuinho, o centurião, não é apenas sobre um homem que testemunhou a crucificação de Jesus, mas sobre a transformação espiritual que ele viveu e a coragem que demonstrou ao manter sua fé, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ele, que antes era um soldado do Império, tornara-se um servo da paz e do amor, disposto a dar sua vida para manter a verdade do Evangelho viva. São Longuinho é venerado pela Igreja Católica Romana como um dos santos auxiliares, um grupo de santos cujas intercessões são consideradas especialmente poderosas em tempos de necessidade. No caso de São Longuinho, a devoção popular ao longo dos séculos enfatizou sua ajuda em questões de saúde, principalmente em problemas relacionados à visão. Este detalhe específico da devoção está vinculado a uma lenda cristã que enriquece o significado de sua conversão e o papel de sua fé após a crucificação de Jesus. Segundo essa tradição, São Longuinho seria o soldado romano encarregado de perfurar o lado de Jesus com uma lança, conforme relatado em João 19:34, onde é descrito que um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Algumas versões da lenda dizem que antes desse momento, Longuinho tinha algum tipo de deficiência visual, uma limitação que afetava sua percepção física e talvez simbolicamente sua percepção espiritual. No entanto, ao perfurar o lado de Jesus, o sangue e a água que jorraram do corpo de Cristo teriam tocado seus olhos, restaurando sua visão instantaneamente. Esse milagre teria sido uma das primeiras revelações de que Jesus não era um homem comum, mas sim alguém com poder divino, capaz de transformar não apenas a visão física, mas também a alma. Esse encontro transformador, unido aos sinais extraordinários que ele testemunhou no Gólgota, foi o impulso que levou São Longuinho a reconhecer a divindade de Jesus. Ao proclamar, verdadeiramente este era o Filho de Deus, ele expressava uma certeza que ia além de uma mera observação. Era uma confissão de fé, um reconhecimento de que a graça divina havia tocado seu coração. A partir desse momento, o centurião, que outrora cumpria ordens com disciplina militar, viu-se em um novo caminho, dedicado ao serviço ao Evangelho e à proclamação do amor de Cristo. A devoção a São Longuinho, como patrono dos olhos e de outras questões relacionadas à visão, está então entrelaçada com essa lenda que descreve sua cura milagrosa. Em vários momentos da história, pessoas passaram a pedir sua intercessão para questões oculares, acreditando que,
Assim como ele foi curado, também poderiam ser auxiliados em suas aflições. Embora essa história sobre sua cura não esteja explicitamente registrada na Bíblia, ela faz parte de uma rica tradição cristã que preserva o impacto espiritual de sua conversão e seu martírio como um exemplo de fé. Em muitos países, São Longuinho é invocado para ajudar a encontrar objetos perdidos. A tradição popular inclui um pequeno ritual, no qual, ao pedir sua ajuda, os devotos prometem dar 3 pulinhos, em sinal de gratidão após encontrarem o que perderam. Essa devoção é uma expressão do reconhecimento de sua intercessão nas pequenas aflições cotidianas, e a prática é especialmente comum em países da América Latina, como o Brasil. Há diversas igrejas e santuários na Europa que afirmam possuir relíquias de São Longuinho. Entre os locais mais conhecidos está a Basílica de Santo Agostinho, em Roma, onde se acredita que partes de seus restos mortais foram preservadas. Esses locais se tornaram destinos de peregrinação para devotos que buscam sua intercessão, especialmente em questões de saúde ocular e visão espiritual. Além de ser invocado para ajudar na busca de objetos perdidos, São Longuinho é venerado como patrono dos cirurgiões, uma outra conexão que pode derivar de seu papel como soldado que perfurou Jesus com a lança. Sua devoção em casos de saúde ocular também reflete a crença de que ele foi curado de uma deficiência visual no momento de seu encontro com Cristo, tornando-o um símbolo de restauração e clareza espiritual. Na arte sacra, São Longuinho é frequentemente representado segurando uma lança e, algumas vezes, com uma cruz. Essa representação destaca seu papel como o soldado que perfurou o lado de Jesus, e a cruz simboliza sua conversão e martírio. Em algumas representações, ele também aparece com a mão sobre os olhos, referenciando o milagre que teria restaurado sua visão, enfatizando a ligação entre sua cura e sua conversão. O exemplo de São Longuinho é mais do que uma narrativa sobre a restauração de sua visão física. É uma metáfora para a transformação espiritual que o Evangelho pode proporcionar. A história do centurião ensina que a graça de Deus não conhece limites e pode tocar até os corações mais distantes, revelando um propósito e um chamado maiores. Mesmo um soldado romano, que inicialmente via em Jesus apenas um prisioneiro a ser crucificado, acabou transformado pela percepção da verdadeira identidade de Cristo. Sua trajetória nos relembra que o amor redentor de Jesus tem o poder de quebrar as barreiras do passado, oferecendo cura, propósito e uma nova direção para aqueles que se abrem para a mensagem do Evangelho. A história de São Longuinho encoraja todos os que a ouvem a buscar em Jesus a cura e a esperança, independente de quem sejam ou do que já tenham vivido. Ela nos convida a reconhecer que, assim como aquele centurião no Calvário, podemos encontrar redenção ao nos entregarmos ao amor incondicional de Cristo, permitindo que sua graça transforme nossa visão, tanto física quanto espiritual, e que nos guie a uma vida com verdadeiro sentido. Muitas vezes buscamos estabilidade, reconhecimento e sucesso nos padrões do mundo, mas a vida do centurião nos mostra que a verdadeira realização está em abraçar uma missão divina, que transcende as conquistas materiais e nos direciona a viver para algo maior do que nós mesmos. Além disso, a história de São Longuinho nos convida a abrir o coração para a misericórdia e o perdão, qualidades que ele viu em Jesus e que o inspiraram profundamente. Ao presenciar o sofrimento de Cristo, o centurião não apenas testemunhou um ato de sacrifício, mas também uma expressão de amor que ultrapassa qualquer entendimento humano. Essa percepção o guiou para uma vida de humildade e serviço, lembrando-nos de que quando somos tocados pelo amor de Cristo, somos também chamados a refletir essa compaixão em nosso dia a dia.
A prática do perdão e da empatia torna-se, então, o caminho para nos aproximarmos cada vez mais daquilo que Jesus nos ensina. A transformação de São Longuinho também ilustra como a fé pode florescer nos lugares mais inesperados. Ele, que vivia uma vida de disciplina e força, encontrou seu verdadeiro caminho ao presenciar a morte e o amor de Jesus. Em nosso mundo atual, onde tantas vezes julgamos as pessoas com base em aparências ou posições, essa história é um lembrete de que Deus pode tocar corações de todas as maneiras e em qualquer contexto. Ninguém está fora do alcance da graça divina, e é muitas vezes onde menos esperamos que a fé se revela e floresce. Por fim, São Longuinho nos ensina que a nossa visão sobre o mundo e sobre nós mesmos pode ser transformada. Como narra a tradição, o toque do sangue de Cristo o curou fisicamente e espiritualmente, restaurando tanto a sua visão como a sua perspectiva de vida. Essa cura é uma metáfora para a jornada de fé que todos somos convidados a trilhar. Uma jornada de autodescoberta e de abertura ao amor incondicional de Deus. Assim como Ele permitiu que a graça divina moldasse sua vida, também podemos encontrar em Jesus a visão que ilumina nossa caminhada e nos conduz a uma vida plena, pautada na paz e na verdade. Que a história do centurião nos inspire a buscar a verdadeira identidade em Cristo e a viver uma vida que reflita seu amor e graça para com os outros. Que possamos, como ele, reconhecer e proclamar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que em seu nome encontramos perdão, restauração e vida eterna. Agora quero saber sobre vocês. Alguém aqui já passou por alguma experiência ou milagre que mudou sua visão sobre a vida, como aconteceu com São Longuinho? Compartilhe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no like para continuar recebendo conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.